Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa semana que o Senhor nos deu. Espero que todos aqui tenham buscado desenvolver um relacionamento com o Senhor durante a semana. Espero que todos aqui tenham buscado se aproximar mais de Jesus por meio da sua palavra, por meio da oração. E que agora, neste momento onde estamos todos reunidos aqui, possamos juntos agradecê-lo pela tua bondosa e maravilhosa graça sobre as nossas vidas, pelas tuas misericórdias, pela tua bondade, pelo teu amor, que nos conduz, nos preserva, nos purifica, cuida de nós. Nós te agradecemos, Pai, por essa semana que tivemos. E agora te agradecemos por esse culto que poderemos prestar ao Senhor. Obrigado pela liberdade que temos de cantar bem alto. Obrigado pela liberdade que temos de dizer: eu te amo, Deus. Obrigado pela liberdade que temos de estar aqui reunidos, com as portas abertas, com a música sendo entoada em adoração ao Senhor. Obrigado. Ajuda-nos a valorizar isto. Ajuda-nos a cultuá-lo do modo com o qual o Senhor é digno. Ajuda-nos a elogiarmos o Senhor do modo com que o Senhor merece. E ajuda-nos nessa noite a diminuirmos, para que o Senhor cresça em nossas vidas, apesar de nós e por meio de nós. Nós te pedimos isso, oramos assim ao Senhor, entregando este culto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem alguns avisos por bom andamento da nossa semana. O pastor Charles, como os irmãos lembram, está em São Paulo hoje, foi pregar no aniversário de 50 anos da Igreja Batista em Vila Antonieta. Então ele estava lá de manhã, está lá agora também à noite. Mas se você tem algum problema, alguma dificuldade, não me procurem, procurem o pastor Yuri depois do culto. Brincadeira. Eu estou aqui, o pastor Yuri, podem nos procurar, nós podemos ajudá-lo, desde que não seja muito grave. Não, brincadeira de novo. Irmãos, semana que vem, não essa semana agora, que começa, né, hoje, não amanhã. Na próxima semana, dia 6, obrigado Moisés, do dia 6 ao dia 12, nós estaremos recebendo um grupo de seminaristas, lá do Palavra da Vida. Então alguns alunos, na verdade o grupo do Leandro e da Márcia, né, o grupão deles. Assim como o ano passado nós recebemos um grupo de alunos, esse ano nós vamos receber de novo. Eles virão, vão passar a semana conosco aqui, e nós já temos tudo programado a semana. Vamos fazer evangelismo nas escolas e também nas escolas estaduais e municipais esse ano. E também vamos estar trabalhando, eles vão estar ajudando nos demais programas da igreja. Se você puder, se você quiser, você é muito bem-vindo, você é convidado a participar conosco durante a semana. Sei que a maioria dos irmãos trabalham, mas se você, trabalhar só até a hora do almoço, à tarde, quiser estar conosco, você pode participar. Você pode ajudar também neste evento, né, na semana de ministério, nós chamamos assim, porque o seminário chama assim. Você pode ajudar também hospedando algum seminarista, alguma família. Se você tem disponibilidade, se você pode, você gostaria de hospedar algum seminarista, eu vou pedir para que você procure o Cacá depois do culto. Cadê o Cacá? Tá ali, fica em pé, Cacá, por favor. Obrigado, Cacá. Todo mundo sabe quem é você, mas eu gosto de você. Então, você procure o Cacá. Poxa, eu quero receber uma família em casa. Por que eu estou dizendo família? Porque no ano passado, o grupo que veio era composto de pessoas, de jovens, solteiros. Este ano são famílias, casais, com filhos, tá? Igual o Leandro e a Márcia. Então, se você quer hospedar um casal, tem disponibilidade, por favor, procure o Cacá hoje, depois do culto, para já ir alocando, né? São 9 famílias, 9 alunos, né? Com suas famílias que estarão aqui conosco. Irmãos, participe, tá bom? Se você não pode receber alguém, hospedar alguém, como de costume, todos os dias os seminaristas vão almoçar aqui na igreja. Então, poxa, eu não posso hospedar, mas eu posso ir lá ajudar a fazer o almoço. Vem aqui. Você procura, por favor, a Natália. Cadê a Natália? Está lá atrás. Natália, tá bom? Aquela jovem de amarelo.
você pode procurá-la. Falar, ó, Natália, eu quero ajudar a fazer o almoço. Ou, eu não posso ajudar a fazer o almoço, mas eu posso doar alguma coisa para a refeição. Então, eu quero doar um pouco de carne, eu quero doar um pouco de arroz. Procure a Natália hoje, após o culto, e diga para ela, olha, Natália, o que eu posso fazer para ajudar? Tá bom, irmãos? Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Lá no seminário, já teve uns 3 alunos que chegaram até mim, assim, na hora do intervalo, e falaram, olha, professor, o meu sonho era fazer estágio lá na sua igreja. Verdade, uns 3 ou 4. Professor, o meu sonho era poder fazer ministério de final de semana lá na sua igreja, porque a sua igreja recebe muito bem, o pessoal lá é muito legal, o pastor dá atenção, tal, vocês treinam a gente. Então, vamos continuar honrando esse nosso ponto forte, né? Que é a hospedagem, ser bem receptivo, bem caloroso, né? Com os nossos visitantes. Então, vamos honrar isso. Vamos orar pela semana de ministério, pela vinda dos seminaristas, pelo evangelismo nas escolas, para que os jovens ouçam a palavra de Deus, para que as crianças ouçam a palavra de Deus. Vamos orar por isso? Quem gostaria de orar por essa semana aí, pelos seminaristas que virão para cá? Uma pessoa. Pode vir então a Natália, por favor. Vem, Fátima, quer vir? Pode vir também. 2 pessoas, melhor ainda. Vamos orar por essa semana, pedir que Deus abençoe os seminaristas e também as pessoas que os ouvirão. Senhor Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, por essa noite, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui e poder te cultuar, ó Pai. Senhor, nesse momento em especial, gostaríamos de pedir pela semana de ministério, te pedir, Senhor, que o Senhor esteja direcionando, te agradecemos por esse grupo que estará aqui conosco, ó Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar com eles, que o Senhor possa estar conduzindo, Senhor, para que vidas possam ser transformadas, ó Pai, que pessoas possam ouvir do Teu Evangelho, sementes possam ser plantadas nos corações, Senhor, e que elas possam florescer. Nós sabemos quanto as pessoas estão precisando de Ti, Senhor. Então, que o Senhor possa estar conduzindo, estar os abençoando, ó Pai, dando a eles sabedoria e direcionamento, para que tudo aconteça conforme a Tua vontade, ó Pai. Te agradecemos também por as pessoas que estarão se disponibilizando a ajudar, a acolher, Senhor. Que o Senhor esteja, ó Pai, conduzindo tudo conforme a Tua vontade. Muito obrigada por tudo, Senhor. Continua conosco, que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, ainda na Tua presença, Senhor, eu quero Te agradecer, ó Deus, por essa noite. Quero Te agradecer, Deus, porque o Senhor nos permite estar na Tua presença para cultuar o Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo Teu amor, pela Tua bondade que o Senhor tem conosco, Pai. Pai, nesse momento, quero deixar na Tua presença a vida desses casais, Pai, dessas famílias, Senhor, que vão sair ali dos seus lares para vir aqui nessa cidade, falar do Teu nome, Senhor, nessas escolas, ó Deus. Que o Senhor possa, Pai, estar usando, Pai, a vida de cada um ali, para que onde eles passarem, Senhor, que as pessoas, Senhor, possam estar ouvindo a Tua palavra e que elas venham, Pai, entregar o coração delas para Ti. Nós sabemos, ó Deus, que é tão difícil, Senhor, ter um trabalho assim, grande, com pessoas que estão dispostas a vir te servir, porque sabemos, ó Deus, que as nossas vidas aqui tem a correria do dia a dia, mas sabemos, Senhor, que o Senhor está colocando pessoas para servir essa igreja. Pai querido, já trabalha no coração, Pai, ali das professoras, diretoras, das crianças, dos alunos, para que eles possam, Pai, ouvir a Tua palavra. Também, ó Deus, eu quero Te pedir pela nossa igreja, pelos irmãos que aqui estão, que cada um, Pai, possa compartilhar com aquilo que eles podem, Senhor, com oração, com alimento, com as suas casas, Senhor, com a porta aberta, como o Paulo falou, porque sabemos, ó Deus, que é uma alegria poder servir ao Senhor, Deus. O Senhor tem nos dado tanto, Senhor. Isso é o mínimo, Senhor, que nós podemos fazer, retribuir, Senhor, recebendo nossos irmãos. É uma alegria grande, Pai. Muito obrigada por essa noite e usa nossas vidas, Senhor, na vida dessas pessoas também. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado, irmãs. Irmãos, tenho mais um aviso. Nessa semana, então, que vem, com a vinda dos seminaristas para cá, na sexta-feira, nós teremos o encontro de homens, mas também teremos um encontro de mulheres, no mesmo dia, para aproveitar os seminaristas. Então, um homem vai falar com os homens e uma mulher estará aqui na igreja falando com as mulheres também. Então, o nosso habitual encontro de homens e mulheres, dessa vez,
vai ser no mesmo dia. Não fiquem preocupadas, mulheres, porque nós vamos ter uma equipe aqui cuidando das crianças, tá bom? Então as mulheres e as crianças vêm aqui para a igreja e os homens depois, o Sérgio vai avisar onde vai ser. Mas para os homens, para que a gente receba bem os seminaristas, os homens, para a gente agradecê-los pela semana, vocês já sabem o que eu vou falar, né? Para que a gente possa agradecer os homens seminaristas que virão, que servirão nossa igreja, o que nós vamos oferecer para eles na sexta-feira, homens? Um churrasco, né? Lógico, enquanto de homens dessa igreja tem que ter churrasco. O Sérgio está pedindo para você, homem, que for participar, não é sexta-feira agora, é na outra sexta-feira, mas você já procurá-lo, já dar o seu nome para ele, e dessa vez o valor do churrasco será R$15 mais um refrigerante, tá bom, irmãos? Então, homens, jovens, homens são jovens, adolescentes, vocês podem também. Não, os adolescentes vão vir ajudar aqui, eu acho, cuidar das crianças, mas eles não estão sabendo ainda, tá? Eles não estão sabendo, ficando sabendo agora, né? Irmãos, então, homens, procurem um Sérgio. Muito bem, esses são os avisos. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé e dar aquele abraço caloroso na pessoa que está do seu lado, dizer para ela que é bom estar aqui com ela, cultuando a Deus. Muito bem, eu vou pedir para que você se contenha um pouquinho. Eu sei que a gente gosta de cumprimentar todo mundo, se abraçar, não é? Isso é bom. E agora nós vamos cantar algumas músicas a Deus, a fim de homenageá-lo, a fim de agradecê-lo. E esta primeira canção que nós vamos cantar nos lembra isso, que Deus, Ele é gracioso para conosco. A graça dele é abundante em nossas vidas. Ele nos abençoa muito mais do que merecemos, porque ele é gracioso. E nós vamos agradecê-lo por isso. Em nome de Jesus, nós vamos louvá-lo e agradecer ao nosso Deus. Maravilhosa graça de Deus sem par, como poder cantar, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai.
outro cântico, mas nós vamos precisar que os irmãos nos ajudem com as palmas, tá bom? Essa música nos lembra que nós fomos chamados para sermos luz no mundo. Jesus disse para os seus discípulos, Mateus capítulo 5, versículo 13, vós sois sal da terra. No versículo 14 ele disse, vocês são a luz do mundo. Nós estamos aqui para representar a Cristo, para fazer com que a luz do Senhor brilhe sobre a terra, e é isso que nós vamos cantar agora. Que nós possamos refletir a glória e a luz de Cristo sobre o mundo. Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus. Vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me chego ao teu trono incrível. O teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história. Brilha em mim, E através de mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. bem, ficou muito bonito, viu, irmãos? Nós vamos continuar louvando o nosso Deus. E agora você que já entregou a sua vida a Ele, que já é um discípulo de Cristo, se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, você pode trazer aqui à frente, depositar agora. Nós vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas e sobre a nossa história. Pedir que Ele continue nos conduzindo para a glória dEle. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. No início, mais uma vez, tu és soberano.
a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo? Tu és tremendo. Tu és tremendo. Pedir que você sente um pouco, nós acabamos de cantar isso, Senhor. O Senhor, não importa aquilo que esteja acontecendo comigo, o Senhor sabe muito bem o que eu estou passando. Nós vamos ter aquele momento habitual de intercessão pela igreja. Não sei como você entrou aqui, não sei como está o seu coração, se você está passando por algum problema ou não. Nós queremos orar por você, pedir que Deus te abençoe. Como igreja, a Bíblia diz que nós temos que interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros, e nós vamos fazer isso agora. Então, vou pedir para que você, no seu coração, traga alguma dificuldade, traga algum problema até o seu coração, até a sua mente, e que você ouça essa oração e confie que Deus tem poder para te socorrer. E se está tudo bem com você, se a sua semana foi boa, graças a Deus por isso, ore pelo seu irmão, seu coração, peça para que Deus o abençoe. Eu vou pedir para que o Guilherme ore, agradecendo a Deus pelos recursos que Ele tem enviado para que a gente administre e também pelas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e paz, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este dia e por este momento em especial, ó Deus, onde pudemos louvar ao Senhor, através da obediência, entregando aquilo, Senhor, parte daquilo, uma pequena parte, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado. Ensina-nos, ó Deus, a não só entregá-lo com o coração, mas sempre com gratidão ao Senhor. Gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Bênçãos essas, Senhor, materiais sim, mas bênçãos espirituais também. Deus, nós te pedimos também, ó Pai, para que esses recursos continuem sendo usados, ó Deus, com sabedoria na Tua obra. Capacita, Deus, aos membros da liderança, para que eles possam, ó Deus, com sabedoria que vem do Senhor, administrar esses recursos, ó Deus, e alocá-los nos lugares, ó Deus, em que o Seu nome seja glorificado. Pai, nós somos gratos ao Senhor por cada vida aqui presente, Deus. Cada um que se dispôs, ó Pai, a sair do seu lar, do seu conforto, para estar aqui como igreja, Senhor, adorando ao Senhor. Deus, aqueles que não puderam vir, ó Pai, que de alguma forma, Deus, enfrentaram algumas dificuldades, que o Senhor possa alcançá-los também, e que uma próxima oportunidade, Senhor, estejam aqui conosco, ó Deus, entendendo que o lugar deles é aqui como igreja. Deus, essas pessoas que hoje entraram aqui necessitando do Seu auxílio, seja Ele, Pai, na área da saúde, seja Ele, Senhor, na área financeira, seja Ele, Senhor, qual for. O Senhor sonda os nossos corações, ó Deus, sabe, Senhor, daquilo que
necessitamos, ó Deus, e nos atenderá de acordo com aquilo que o Senhor acha que nós precisamos. Por isso, Deus, no tempo oportuno, Deus, de acordo com a sua vontade, Senhor, abençoa as nossas vidas, ó Deus, para que sejamos, ó Deus, para que estejamos, ó Senhor, sempre diante do Senhor, com gratidão, com alegria. Ensina-nos, ó Pai, no nosso dia a dia, a dar o melhor de nós, para louvor da Tua glória. Pai, aqueles também, ó Deus, que foram abençoados de alguma forma, que o Senhor também, ó Deus, continue, Deus, dando provas de que o Senhor é soberano sobre tudo, assim como nós cantamos agora. Que no nosso coração, ó Deus, sempre haja alegria e gratidão ao Senhor. Obrigado por tudo, Deus, te pedimos que o Senhor continue falando conosco, para que possamos sair daqui, Senhor, edificados e transformados pela Tua palavra. Oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Esqueci de dar um aviso no início do culto, mas a nossa construção, graças a Deus, continua a 1000. Então precisamos continuar orando, né? Para que Deus envie recursos, para que Deus nos ajude a cumprir os prazos e metas que nós temos, honrar as dívidas, que graças a Deus não há dívida, mas há prestações, né? Contas a pagar. Que o Senhor nos ajude. Nós precisamos continuar orando pela construção, tá bom? E se Deus quiser, até março do ano que vem, fevereiro, março do ano que vem, nós já vamos estar lá, se Deus quiser, em março do ano que vem. Quem sabe depois do retiro, a gente já entra no nosso salão, não na nossa igreja, porque a igreja é cada um de nós aqui. Aquele é um salão, um templo religioso onde nós vamos servir a Deus. Bem maior do que aqui, graças a Deus. Nós precisamos continuar orando, né? Por isso. Existem algumas pessoas nos visitando hoje. Eu não sei se tem alguém aqui hoje pela primeira vez. Uma porque às vezes eu sou meio desligado, e outra porque às vezes eu viajo. Então não sei se existe alguém aqui no nosso meio que nos visita hoje pela primeira vez. Nós gostaríamos de te conhecer. Existe alguém aqui nos visitando hoje? Um casal ali. Qual é o nome de vocês? Marco Antônio e Heloísa. Prazer ter vocês aqui conosco, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fale com vocês essa noite, viu? Sintam-se acolhidos aqui no nosso meio. O Murilo. Sei, entendi. Ele estava muito empolgado, aí você ajudou ele. Murilo, prazer, viu? Ter você aqui com a gente. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado. Aí você é amigo do Moisés? Depois a gente conversa aí, vou falar sobre amizade, para você escolher melhor seus amigos. Tá vendo? Ele quis te zoar e eu te ajudei, tá bom, Murilo? Nós vamos continuar cantando músicas ao nosso Deus, agradecendo a Ele por quem Ele é, nos colocando na presença dEle como adoradores. Se você quiser se colocar em pé, se você preferir ficar sentado, adore a Deus em espírito e em verdade. Nós vamos continuar cantando. E esta música nos lembra disso. Senhor, eu não tenho nada na minha vida que seja melhor do que o Senhor. Se o Senhor é Deus, e se eu sou teu, então tudo que eu preciso, eu já tenho. Porque não existe nada maior do que Deus. Vamos cantar? Também que me afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar. Em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que
desejos eu dou, quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Vamos fazer o mesmo pedido de João Batista. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Eu sou O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre. Tu somente és Deus. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, honra e poder. Tudo que possamos dar-te é digno de receber. Tu és Deus e assim pra sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Quão grande é o meu Deus.
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Deus Senhor, Ele é. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande, Quão grande é o meu Deus, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. sobre todo nome, Sobre todo nome é o teu, Cantarei tu és digno do louvor. todos hão de Eu cantarei quão grande é o meu Deus. sobre todo nome, Sobre todo nome é o Cantarei Tu és digno do louvor. todos hão de Eu cantarei quão grande é o meu Deus. vamos cantar então. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Senhor, pedimos que o Senhor realmente nos ajude a sempre lembrar que Tu somente és Deus e que se temos o Senhor, temos tudo o que precisamos. Nos ajuda, Pai, a realmente entregarmos tudo aos pés da cruz, que a nossa vida seja Tua, que possamos viver para o Senhor, porque o Senhor não és um Deus criado, o Senhor é um Deus existente, todo-poderoso, dono da vida, dono da existência, Criador dos céus e da terra. Ajuda-nos, Senhor, a servi-lo e fazer com que todos possam perceber que grande, que poderoso, que Deus é só o Senhor, que nós somos Teus filhos e queremos Te amar e servir para sempre. Ajuda-nos, Pai, a realmente fazer isso em nossas vidas. Te agradecemos pela liberdade que tivemos em cantar ao Senhor agora. E pedimos que o Senhor encontre aqui nos nossos corações, corações dispostos a ouvir a Sua palavra, a prestar atenção no que o Senhor tem para nos dizer, assim como aprendemos na semana passada. Pois oramos em nome de Jesus, o dono da igreja, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar, por favor. Eu gostaria de chamar as crianças até 10 anos e os tios para virem aqui à frente. Elas vão para a parte mais legal agora. Qualquer dia eu acho que os adultos deveriam descer lá
e as crianças ficaram aqui porque lá é mais legal, brincadeira. Mas elas se divertem, elas cantam, e elas aprendem a Bíblia de um jeito que elas vão entender. Nós vamos orar agora pela vida delas, pedir que Deus abençoe e fale com elas também. Agora, fica todo mundo quietinho, nós vamos falar com o Papai do Céu, pedir que Ele abençoe o cultinho. Nina, ora pra gente, por favor. Amém, Jesus, papai. Bom, ficou com vergonha, vou orar. Senhor, peço que o Senhor abençoe esse tempo das crianças e que o Senhor abençoe o cultinho. Que os tios ensinem a Bíblia para elas e que elas possam ser mais parecidas com Jesus a cada dia. Amém. Amém? Espera a tia Claudete. Isso, agora vamos seguir a tia Claudete. Irmãos, nós vamos ter agora nosso tempo de reflexão em cima da Bíblia, de estudo da Bíblia. E hoje, como na semana passada os irmãos tiveram que me aturar, hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir o pastor Yuri. Vem aqui, pastor Yuri. Que Deus o use como sempre faz e que nos ensine mais da palavra dele. Vou orar por você, posso? Senhor, pedimos que o Senhor, como graciosamente tem feito sempre, fale conosco agora por meio do teu servo, pastor Yuri. Que o Senhor nos ajude a sermos servos melhores, que o Senhor nos ajude a entender que somos filhos de um Deus verdadeiro, que nos ama, mas quer que a gente o sirva também. Eu peço que o Senhor use a vida dele e nos ajude a prestar atenção na tua palavra agora. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Tema do nosso ano, missões, continuando a missão do mestre. Gostaria de refletir um pouco mais com os irmãos em cima desse tema. Mas antes de nós entrarmos no texto, antes de nós começarmos a nossa reflexão, eu gostaria de ler uma poesia para os irmãos. O autor não é cristão, ok? Mas ela representa muito da realidade dos homens que eu digo a humanidade. Então ela, mesmo não sendo feita por um cristão, e embora não seja bíblica, longe disso, mas ela representa uma realidade. Eu gostaria que os irmãos ouvissem com atenção. A letra vai ser projetada aí enquanto eu leio. O nome da poesia é Eu Me Amo. Diz assim: há quanto tempo eu vinha me procurando, quanto tempo faz, já nem lembro mais. Sempre correndo atrás de mim feito um louco, tentando sair desse meu sufoco. Eu era tudo o que eu podia querer. Era tão simples e eu custei para entender. Daqui para frente, nova vida eu terei. Sempre ao meu lado, bem feliz eu serei. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Como foi bom eu ter aparecido nessa minha vida já um tanto sofrida. Já não sabia mais o que fazer para eu gostar de mim, me aceitar assim. Eu que queria tanto ter alguém, agora eu sei, sem mim eu não sou ninguém. Longe de mim nada mais faz sentido, para toda a vida eu quero estar comigo. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Foi tão difícil para eu me encontrar, é muito fácil um grande amor acabar. Mas eu vou lutar por esse amor até o fim, não vou mais deixar eu fugir de mim. Agora eu tenho uma razão para viver, agora eu posso até gostar de você. Completamente eu vou poder me entregar, é bem melhor você sabendo se amar. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Irmãos, essa letra
está longe de ser correta, no sentido de algo a ser seguido, de algo bíblico, algo que nós aprendemos no Evangelho. Mas ela é correta no sentido de retratar uma realidade. Nós nos amamos, o homem se ama. Quando eu penso em amor, quando eu falo assim sobre amor próprio, eu não estou pensando só no sentido de estar satisfeito consigo, esse tipo de coisa. Mas eu estou pensando num compromisso sério consigo mesmo. Eu estou pensando numa vida centrada em si. É alguém que é dominado pelo amor a si mesmo. E por causa disso ele vive como se tudo girasse em volta dele. É alguém que a vida está centrada nele mesmo. E a gente vai chamar isso de egocentrismo. Certo? O centro é ele. E ele vive em função disso. Nós aprendemos na Bíblia que nós fomos criados para viver para a glória de Deus, para viver olhando para Ele, adorando a Ele, exaltando a Ele, e tudo que nós estamos fazendo aqui, isso para Ele, e deveria ser assim desde o começo. Porém, com o pecado, nós viramos as costas para Deus e nos demos de frente com um espelho, e a partir disso passamos a viver para nós mesmos, para a nossa vontade, para os nossos interesses, fazendo aquilo que nos convém e esquecendo da vontade de Deus. Nós passamos do amor a Deus ao amor a si mesmo, de uma vida centrada em Deus a uma vida centrada no eu, egocentrismo. E aí, até mesmo nós crentes, nós que já nascemos de novo, nós que temos o Espírito Santo morando em nós precisamos lutar com isso, porque aqui no nosso coração ainda tem o velho eu, ainda tem aqui o velho Yuri, que todo dia, todos os dias, quer dominar, que todos os dias quer que eu deixe de viver para Deus e viva para mim mesmo. E eu preciso lutar com o pecado a cada dia, nós precisamos lutar com o pecado a cada dia e crucificar o nosso eu a cada dia para fazer a vontade de Deus, para não viver em função de nós. Nós lutamos para que esse amor não nos domine. No seminário, eu tive aula com um professor chamado Davi Murk. Acredito que alguns aqui, a maioria deva conhecer ele. Foi um professor que marcou muito a minha vida. E ele, em uma das aulas, ele disse qual a função de um pregador, qual a função da pessoa que vem expor a palavra. E ele disse o seguinte, ele usou como ilustração, ele contou uma história, falou assim, quando você vai a uma galeria, a um museu, em grupo, normalmente existe um guia ali. E esse guia vai guiando o grupo e explicando. Ele para na frente de um quadro, por exemplo, e ele conta a história daquele quadro, ele fala a respeito do quadro, ele chama atenção para detalhes do quadro e faz todo o grupo olhar para o quadro. Então, um bom guia é aquele que se coloca de lado, ele aponta para o quadro e ele fala, vejam aqui, e começa a falar sobre esse quadro, por exemplo. Um mau guia, o que faria? Ele começaria a apontar para o quadro e falar, olhem aqui, estão vendo? Estão vendo? Estão vendo aqui? Então ele começa a falar de si, começa a chamar a atenção para si e o quadro fica escondido. E quando ele estava falando sobre a função de um pregador, a moral da história, a moral da ilustração é: não entre na frente da cruz. Não queira roubar a glória que pertence a Cristo. E isso me marcou muito e a minha oração é sempre para que Deus me impeça de entrar na frente da cruz e de chamar a atenção para mim. E eu confesso que essa é uma tentação, porque é uma tentação sempre você querer falar das suas palavras, as suas ideias, as suas teorias e deixar de falar da Bíblia. Então eu sempre oro por isso, para que Deus não permita que o meu velho Yuri venha e domine e faça com que eu entre na frente da cruz e roube a glória que é de Cristo. E eu acredito que não sou só eu que luta com isso, porque uma vez que nós todos somos pecadores, nós precisamos lutar contra esse egoísmo, contra esse egocentrismo. Afinal, todos nós gostamos de aplausos, todos nós gostamos de elogios, de um tapinha nas costas. Todos nós passamos muito mais tempo pensando em nós do que pensando na necessidade do outro. Nós temos muito mais facilidade em se sacrificar por nós do que pelo próximo. Gostamos de ser o centro das atenções. Gostamos de ver o número de curtidas crescendo na nossa foto. Temos prazer nisso. Um professor meu dizia o seguinte:
A música mais agradável de ser ouvida é quando as pessoas falam o nosso nome. O problema, irmãos, não há problema em você gostar de elogio, de aplauso ou algo assim. O problema é quando nós passamos a viver em função disso, em função de promover o nosso nome, de promover a nossa imagem. Há um trecho aqui da poesia que eu li, da música que eu li, que ela é totalmente antibíblica, mas ela tem entrado nas igrejas, no pensamento de cristãos. É uma parte que diz assim: agora eu tenho uma razão para viver, agora eu posso até gostar de você. Completamente eu vou poder me entregar. É bem mais fácil você sabendo se amar. Existem alguns cristãos, talvez vendo a opinião de um cristão, ele disse o seguinte: ele pegou aquele texto em que Jesus fala, ame ao próximo como a si mesmo. E ele falou o seguinte: tá vendo? Para que você seja capaz de amar ao próximo, você precisa primeiro se amar, aprender a se amar. Uma vez que você aprendeu a se amar, agora você está apto a amar o próximo. Então o primeiro passo é aprender a amar a si mesmo, o segundo é amar o próximo. Irmãos, o que Jesus estava ensinando não era nada disso. O que Jesus estava falando é o seguinte: olha, vocês já se amam tanto, mas é incrível como vocês se amam, que se vocês amarem o próximo da mesma forma, se vocês se preocuparem com o próximo da mesma forma como vocês já se preocupam com vocês, já pensam em vocês, vocês vão cumprir com perfeição toda a lei e os profetas. Era isso que Jesus estava ensinando. Uma realidade: nós nos amamos, e isso precisa ser um cuidado. Algumas pessoas podem falar assim: mas Yuri, existem pessoas que não se amam. Existem pessoas que vivem tristes, frustradas, elas olham no espelho e ficam decepcionadas consigo mesmas. Algumas chegam ao ponto de tirar a sua própria vida. É verdade, existem pessoas assim. Agora, normalmente, via de regra, esse tipo de atitude só revela ainda mais o quanto essas pessoas se amam. Muitas delas estão frustradas consigo mesmas porque elas criaram uma imagem de si mesmas muito elevada, elas criaram uma imagem delas, elas se amam tanto, elas criaram uma imagem muito alta, e quando elas se depararam com a realidade, a queda foi muito grande, e proporcional à queda, a frustração, a decepção. As pessoas do mundo normalmente vão falar assim: esse tipo de pessoa precisa melhorar a sua autoestima, precisa pensar melhor a respeito de si mesmo. A grande verdade é que ela precisa abaixar um pouco a bola dela, entender quem ela é, que ela é necessitada, que ela é fraca, que precisa de Deus. Então, ela vai estar apta para se reerguer novamente. E algumas pessoas que tiram a sua própria vida tentando fugir dos problemas, elas ignoram o sofrimento da família, ignoram o sofrimento dos amigos e tiram a sua própria vida, a vida dada por Deus, ignoram a vontade de Deus para fugir de uma dor. Isso, embora seja triste, é uma grande demonstração de egoísmo. Isso é uma demonstração de que, na verdade, ela se ama muito. Muito mais do que o próximo, muito mais do que a família, muito mais do que a Deus. E eu faço questão de enfatizar isso, de que o homem se ama, porque isso, se nós deixarmos isso dominar, isso vai ser um impedimento na obra missionária, isso vai ser algo que vai atrapalhar missões. Graças a Deus, quando nós nos deparamos com o Evangelho, nós encontramos Jesus falando: aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo e venha por amor a mim. Nós vemos João Batista, como foi lido aqui, falando: convém que ele cresça e que eu diminua, não viver em função de mim, mas viver agora em função dele, voltar, como era para ser lá no começo, voltar a viver em função dele. Eu faço questão de colocar isso porque o desejo exagerado, ser dominado pelo desejo de receber honra, de receber glória, de receber reconhecimento, atrapalha a missão. Ser dominado pelo amor próprio é uma pedra no nosso caminho. E eu gostaria de mostrar isso com base em 3 João. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 3 João.
Terceira carta de João. Antes de nós lermos, deixa eu explicar um pouquinho aqui do contexto de como surgiu essa carta. Foi assim, isso foi escrito já no final do primeiro século, onde João, já velho, aí no final da sua vida, como nós vimos também, né, ele escreveu 2 João próximo aí, no final da sua vida, João fica sabendo que estava havendo um problema ali em uma das igrejas. O problema é que havia um pastor, provavelmente o pastor ali, o líder da igreja, chamado Diótrefes. E o Diótrefes não estava recebendo os missionários que chegavam na cidade. Era um costume lá daquela época. Alguns pregadores, eles saíam viajando de cidade em cidade, pregavam o evangelho, eles buscavam a comunidade cristã, pediam para serem hospedados, para tomar um lanche ali, para tomar um café da manhã cedinho e depois partir viagem para a próxima cidade e lá repetir todo o processo e assim ir pregando o evangelho. E Diótrefes, esse líder, não queria recebê-los. Diótrefes queria toda a atenção para ele. Ele era um homem extremamente orgulhoso, como nós vamos ler aqui. E por causa disso, ele rejeitava esses missionários, ele não acolhia e ele brigava com quem recebia os missionários, porque ele queria que toda a atenção fosse dada para ele. Nesse contexto, João fica sabendo e ele escreve a carta para um irmão de uma outra igreja lá daquela região, chamado Gaio. Escreve: Gaio, cuidado, siga a verdade, eu sei que você tem dado bom testemunho, cuidado com esse caminho de Diótrefes, não faça aquilo que ele está fazendo, isso é mal. Então João escreveu a carta para ele, e que pode ser dividida mais ou menos assim. E agora nós vamos ler versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Então aqui João começa a saudação e ele diz que recebeu elogios da parte de Gaio, provavelmente de missionários que saíram de lá e vieram até João e falaram: Gaio nos recebeu, ele nos acolheu, ele foi uma bênção nas nossas vidas. E aí João ficou muito feliz de saber como aquela igreja estava progredindo, e ele fala, né, eu fico muito feliz aí de saber que os meus filhos estão andando na verdade. Filhos provavelmente aquelas pessoas que João há anos atrás evangelizou, eles se converteram e agora estavam crescendo na fé, longe de João, sendo pastoreados por outras pessoas. Versículo 5. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos ou estranhos, estrangeiros. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome aí provavelmente está em letra maiúscula na sua Bíblia, porque é o nome de Cristo. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios, dos incrédulos. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então aqui novamente ele elogia Gaio nos versículos 5 e 6 pelo acolhimento dele, pela recepção dele com aqueles irmãos missionários que estavam viajando, irmãos que a princípio ele não conhecia, mas os recebeu. E aí ele fala no versículo 7, que esses irmãos, por não receberem dinheiro, eles estavam viajando por causa de Jesus. Olha só, ele fala, foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Isso aqui é muito importante e fazia muita diferença naquela época, esse fato deles não terem recebido dinheiro das pessoas para quem eles estavam evangelizando. Existe um livro que era muito usado naquela época, no primeiro século, lá no final do primeiro século, início do segundo, chamado Didaquê. Esse livro não é inspirado por Deus, não é um livro bíblico, mas é um livro que mostra a prática da igreja daquela época. Tem algumas, como se fossem regras, regimentos das igrejas, instruções, conselhos, coisas assim. E em um capítulo desse livro tinha conselhos relacionados a
os falsos profetas, porque havia os homens de Deus que saíam para pregar a palavra de Deus, viajando de cidade em cidade, mas também havia falsos profetas, como nós vimos em 2 João, que saíam também de cidade em cidade pregando mentiras, ou até pregando a verdade, mas interessados em dinheiro. E aí, por conta disso, eles escreveram um tipo de alguns conselhos para a igreja, para se prevenir dos falsos profetas. Eu separei 4 aqui, que eu gostaria de ler para os irmãos. Olha só. Diz assim: todo missionário que vem até você deve ser recebido como o próprio Senhor. Ele não deve ficar mais que um dia, ou se necessário, mais outro. Se ficar 3, é falso profeta, interesseiro. Ao partir, o missionário não deve levar nada, a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro, é falso profeta. Se alguém disser sobre inspiração, dê-me dinheiro, ou qualquer coisa assim, não escutem. Porém, se ele pedir para dar a necessitados, então ninguém o julgue. Isso aqui era uma orientação que eles davam para a igreja da época, por causa dos interesseiros, pessoas que estavam querendo só dinheiro. Já pensou se a moda pega? E aí no versículo 7 ele diz: olha, eles saíram, eles pregaram e eles não receberam nada dos gentios, nada. Eles saíram de lá, evangelizaram e não aceitaram ou não pediram nada. E aí no versículo 8, olha o que ele diz: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Ele indiretamente aqui, nesses 2 versículos, 7 e 8, ele vai mostrar 3 razões de por que a igreja deveria sustentar aqueles missionários. Que são essas. Primeira razão, eles saíram de suas casas para a glória de Deus. Ele começa falando: irmão, foi por causa do nome de Cristo que eles saíram. Eles estão lá para cumprir a nossa missão, para cumprir a missão do nosso mestre. Nós devemos apoiar isso. Isso é uma motivação boa. Veja que eles não saíram para conseguir dinheiro. Eles nem aceitaram dinheiro. Eles foram lá por causa de Jesus, por causa da glória de Deus, para levar o nome dele. Nós devemos apoiar isso. Segundo, eles não eram gananciosos. E terceiro, isso demonstra cooperação com a verdade, é o que ele diz no versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos, ajudá-los para nos tornarmos cooperadores da verdade, para nos tornarmos cooperadores de Cristo. Uma observação só, não sei se os irmãos lembram, espero que sim. Na segunda carta de João, ele orienta os irmãos a não receberem aqueles falsos profetas. Por quê? Porque se os irmãos recebessem aqueles falsos mestres, eles estavam cooperando com o ministério falso, mentiroso daqueles homens. Agora aqui é o contrário, ele está dizendo: irmãos, recebam esses verdadeiros mestres, esses verdadeiros pregadores, esses verdadeiros missionários. Por quê? Pelo mesmo motivo. Porque fazendo isso, nós estamos cooperando, nós estamos trabalhando junto com esses irmãos. Nós estamos cooperando com a causa de Cristo, com a missão de Cristo. E aqui nós temos um princípio importante, que é, quando nós nos envolvemos com a causa missionária, quando nós nos envolvemos em oração, quando nós damos dos nossos recursos, usando os nossos bens para servir alguém, para acolher alguém, não importa como seja, mas se nós estamos ajudando, nós podemos olhar para o trabalho daquele missionário, daquele irmão e dizer o seguinte: eu faço parte disso, eu sou parceiro, eu sou um cooperador, eu opero junto, eu trabalho junto, somos uma equipe. Quando nós contribuímos com a igreja, por exemplo, seja com nossos recursos, nosso tempo, nossos bens, e nós vemos esses recursos sendo usados na educação das crianças, na educação dos adolescentes, jovens, adultos, evangelismo da cidade, nós podemos olhar para isso e dizer: eu faço parte disso, eu sou um cooperador disso, eu sou um cooperador da verdade, um cooperador de Cristo. É como aquela ilustração que o pastor normalmente conta, de alguém caiu no poço e ela precisa ser resgatada, e alguém fala assim: eu vou lá, eu desço do poço, só que ela não consegue fazer isso sozinha, então ela vai, amarra uma corda em si e fala: mas eu preciso de alguém que segure a corda. E aí ele desce, alguém segura, ajuda a descer, depois ajuda a puxar a corda. Quem que salvou a pessoa lá do poço? Só quem desceu?
Havia uma equipe ali, haviam cooperadores. E da mesma forma tem que ser a nossa vida. Uns são chamados para descer o poço, outros são chamados para segurar a corda. Mas ninguém é chamado para ficar só olhando. Precisamos ser cooperadores. Espero que os irmãos também lembrem de quando aquele missionário, Márcio Garcia, esteve aqui, onde ele falou: uns são chamados para ir, outros são chamados para enviar, não para ficar. Ninguém é chamado para ficar. É, pois, o nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esse. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia pessoas chamadas por Deus ouviram o chamado de Deus que diz: ainda tenho ovelhas de outros apriscos, e eu quero congregá-las. E elas estão lá no Brasil. Vá lá e prega o Evangelho. E por causa da obediência desses homens, nós estamos aqui hoje. Quem vai sustentar esses homens? Os incrédulos? Não, a igreja. Aqueles que estão lutando pela causa de Cristo, aqueles que querem continuar a missão do Mestre. Aqueles homens não receberam dinheiro dos gentios, dos incrédulos, e nem deveriam. A responsabilidade não é do incrédulo. Fala assim: ó, me evangeliza, eu te pago. Não faz sentido. A ideia é: a igreja envia pessoas e a igreja sustenta elas segurando a corda. Pouco tempo aqui, esses dias, o pastor Pedro esteve aqui com a gente. Ele pôde mostrar o carro que ele comprou com a oferta dos irmãos para ajudar lá no ministério. E é muito legal porque, assim, quem contribuiu pode olhar para aquela foto, pode olhar para o testemunho dele e falar assim: olha, veja como está sendo útil no ministério. Você que contribuiu pode olhar e falar assim: eu faço parte disso, porque eu contribuí, eu cooperei. Somos uma equipe. Ele está lá e eu estou aqui segurando a corda, ou ajudando a segurar a corda. Isso é um grande privilégio, continuar a missão do Mestre. O que João está ensinando aqui é: irmãos, ajudem missões, se envolvam com missões, porque fazendo isso, vocês se tornam cooperadores. Você pode olhar e dizer: eu faço parte, eu estou ao lado de Cristo, trabalhando e continuando a missão do Mestre. E aí nós chegamos, então, ao grande problema que estava acontecendo naqueles dias. Diótrefes, versículo 9 e 10. João diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia ou de querer ser o primeiro entre eles, não nos dá acolhida, não nos recebe. Por isso, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo, com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Olha só, Diótrefes era o líder daquela igreja, de uma das igrejas lá, e ele queria ser o primeiro entre todos, e o primeiro no sentido de receber toda a atenção, de receber todo o reconhecimento, de ser glorificado, e por conta disso ele não queria receber mais ninguém. Os missionários chegavam lá e falavam: viemos aqui compartilhar um pouco da palavra de Deus. E ele falava: o quê? Aqui? No meu púlpito? Pro meu rebanho? Não vou recebê-los, vão embora. Mas a gente precisa de acolhida? Não, claro que não. E aí aqueles irmãos que falavam assim: não, pode vir ficar na minha casa. O quê? Você vai dar atenção para outro que não seja eu? Está expulso, fora daqui. Era isso que ele fazia. O homem extremamente orgulhoso, extremamente arrogante, egoísta, um amante de si mesmo, alguém que foi dominado pelo amor próprio, alguém egocêntrico. E por conta disso, havia 3 frutos ruins na vida dele, 3 atitudes negativas que atrapalhavam a continuar a missão do Mestre. Eu gostaria de olhar com os irmãos quais são esses 3 frutos do orgulho, do egocentrismo, que atrapalham a missão. Primeiro deles, maledicência.
falar mal dos outros líderes com falsas acusações. É isso que diz aí no versículo 10. Por isso, se eu for aí, farei lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. João escrevia para Diótrefes, tentando corrigi-lo, exortando ele, mas ele não recebia. E pelo contrário, em vez de ouvir aquilo, ele falava mal do apóstolo João, falava mal dos outros líderes. Por quê? Porque ele queria todo o reconhecimento para ele, porque ele era um homem orgulhoso. Normalmente a raiz da maledicência, do falar mal, do atacar os outros é se promover, é querer crescer em cima do outro. Ou algumas vezes isso é fruto de um coração orgulhoso, ficou ferido por causa de uma exortação, por exemplo, que em vez de responder com humildade, responde com ataques, e isso causa divisão na igreja, isso atrapalha a missão. Por exemplo, tem lá na igreja o irmão fulano e o irmão Beltrano. E esses irmãos se dão super bem. Eles se tratam com todo respeito, eles se cumprimentam, eles conversam, eles têm um ótimo relacionamento. Mas um dia, o irmão Beltrano pisou na bola. E o irmão fulano, com todo amor, foi lá falar com ele. E disse: irmão, isso não é bom, isso não está certo. O que o irmão Beltrano faz? Agradece. E depois não fala mais com o irmão fulano. E depois trata o irmão fulano de um jeito seco, evita passar na frente dele, evita cumprimentá-lo, evita conversar, somente aquilo que é necessário. E aí, quando ele tem a oportunidade, ele vai falar mal de alguma forma, ele vai dar uma cutucada, vai jogar alguma ideia para ferir a imagem do irmão fulano. Ele vai ficar de olho no irmão, tentando achar alguma coisa que possa dar uma brecha para falar: ah, você também peca. Claro que ele peca também. Mas a nossa motivação não deve ser atacar o irmão. Irmãos, nós temos crentes assim, são orgulhosos como Diótrefes, não aceitam a exortação, amam tanto a si mesmo, amam tanto sua imagem, que quando ela é atacada, quando é exortada, quando diz: olha, você não é tão bom assim, elas se fecham e atacam, com palavras maldosas, com invenções. Isso causa divisão na igreja, isso atrapalha a missão, isso atrapalha o continuar a missão do Mestre. E a gente disso, eu gostaria que nós refletíssemos o seguinte: como você tem lidado com a crítica, com as exortações? Isso tem impedido você de cultivar um bom relacionamento com seus irmãos em Cristo? Se isso tem acontecido, é bem provável que você tenha sido dominado pelo seu orgulho, dominado pelo seu amor próprio. Irmãos, nós precisamos valorizar aqueles que nos exortam, que nos corrigem, porque a tentativa deles o princípio bíblico é que por meio disso nós cresçamos e nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo, a imagem de Cristo sendo formada em nós. Mas se o seu amor pela sua própria imagem te domina, como que a imagem de Cristo vai substituir e vai ser formada em você? Uma das primeiras consequências aí do orgulho, de ser dominado pelo amor próprio, é a maledicência. Nós precisamos ter cuidado com isso. A segunda, servir ao reino pessoal. Diótrefes não acolhia os pregadores, porque isso ia tirar o foco dele. As pessoas iam parar de olhar para ele para olhar para os visitantes. Ele não dava lugar no púlpito dele. Agora, o interessante é o seguinte, é que Diótrefes era o líder daquela igreja. Ele era o pastor daquela igreja. Então, aparentemente, ele era alguém que servia ao reino. Ele estava ali, mas na verdade, ele servia de acordo com a conveniência dele, de acordo com: bom, se isso vai trazer glória para mim, eu sirvo. Se isso não vai trazer glória para mim, eu não sirvo, eu não faço. Ele servia, na verdade, não ao reino de Deus, ele servia ao reino dele.
a Bíblia deixa claro para a gente que servir é uma questão de humildade. Quando nós abrimos mão do nosso orgulho, nós passamos a pensar mais em Deus e mais no próximo. Cristo nos deixou exemplo para servirmos. Paulo nos ensinou em Filipenses 2 a não atentarmos somente para o que é nosso, mas procurarmos o que é dos outros. Mas o cristão egocêntrico, a pessoa egocêntrica, ela quer que tudo gire em torno dela, que a vontade dela seja feita e que toda a atenção seja dada a ela. E isso não acontece só com líderes, não é uma tentação só para quem é líder, mas também tem alguns crentes que são como Diótrefes. Como? Servem por interesse. Se interessa a elas, se vai dar glória a elas, elas fazem. Se não vai dar glória a elas, não posso. É mais ou menos assim, Gerson, coloca meu nome aí no coral, tá bom? Eu quero ajudar a servir no coral. Você falou que está precisando de gente, eu quero. Mas para mim tem que ser o solo da música principal da cantata. Senão eu não faço. Se eu não for o principal, se eu não for o destaque, eu não vou cantar. Ou é assim, nossa, eu ajudei naquele evento lá na igreja, trabalhei tanto, dei tanto duro, ninguém veio me elogiar, ninguém veio dizer como eu sou importante, ninguém veio dizer que não sabe o que seria da igreja se não fosse pela minha presença. Nossa, também não sirvo mais, quando pedirem a minha ajuda, eu vou falar que não. Calma aí, qual que é a sua motivação em servir? É ser reconhecido? Você não está servindo a Deus, você está servindo a você mesmo. Você está servindo o seu próprio reino, não o reino de Deus. Devemos reconhecer o trabalho de alguém que trabalha bem? Claro, a Bíblia diz para quem merece honra, nós damos honra. Mas nós não trabalhamos em função desse reconhecimento. E aí nós chegamos a um princípio que é: o desejo de reconhecimento atrapalha a missão. Um outro exemplo, quando eu era adolescente, eu visitava algumas igrejas com os amigos meus. Nessa época eu estudava música e meus amigos também, e a gente gostava de ir em outras igrejas na hora do ensaio da banda. E algumas igrejas que eu ia, a banda era fantástica, o grupo de louvor era sensacional, todos, sem exceção. Eram, assim, profissionais naquilo que faziam. E eu gostava de ir lá e ficar ouvindo. Às vezes eu saía da EBD, do final da EBD da minha igreja, e ia correndo para a igreja lá perto, porque eu queria ficar ouvindo o ensaio. Aí ficava lá eu com meu amigo, prestando atenção, lá, nossa, aquele cara, como ele é bom, quero tocar igual ele no futuro e tal. E aí a gente fazia isso, ia nas igrejas. Passava um tempo, a gente voltava na igreja, e eu ia lá com aquela expectativa, nossa, eu vou ver aquela banda de novo. Vou ver aquele guitarrista, baterista, aquela pessoa lá que canta e tal. E aí chegava lá, para minha surpresa, só tinha metade do grupo, ou ninguém mais do grupo. E aí eu perguntava pro meu amigo, o que aconteceu aí na sua igreja? Ele falou assim, então, estava dando muita briga, o pessoal muito orgulhoso, cada um querendo aparecer mais que o outro, não deu certo. Pessoal tão bom, tanto potencial. Acabou. Uma igreja, inclusive, a igreja estava tocando com playback, porque todos os membros do louvor estavam em disciplina. Horrível, atrapalhou. Dominados pelo orgulho, dominados pela vaidade, ninguém queria aceitar sugestão, ninguém aceitava crítica, ninguém aceitava correção, era só, eu sei fazer, é o meu jeito e eu quero aparecer. Não, corta esse solo aí, então estou fora. Era assim que funcionava. E aí, irmãos, eu queria colocar um alerta aqui para aqueles que são músicos, para aqueles que estão aprendendo o instrumento. Nós estamos tendo um grande privilégio de sermos treinados e crescermos tecnicamente no canto e em instrumentos. E isso é excelente. Agora, é um alerta, tá? Não é uma exortação, é um alerta. Usem isso para a glória de Deus. Usem isso para fazer com que Jesus brilhe, para que Ele cresça e nós diminuamos. Porque vai ser uma grande tentação. Se você levar a sério as aulas que você está tendo, você vai ficar muito bom. E aí nessa hora a tentação vai ser muito maior de querer aparecer, de querer entrar na frente da cruz. Não faça isso. Saia da frente da cruz e aponte para ela. Essa é a nossa missão. Irmão, qual que é a sua motivação em servir? Ou qual a sua motivação em não servir? Por quê? Egoísmo? Querer que as coisas sejam feitas só para você? Só ter tempo para pensar nos seus problemas?
Qual reino você serve? O de Deus ou o seu? Como João Batista disse, é necessário que ele cresça, que eu diminua. Irmãos, que a nossa motivação para servir seja o nosso amor a Deus, seja querer continuar a missão do Mestre, seja querer fazer com que o nome de Jesus seja conhecido, de que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo, que o nome dele seja glorificado, porque é isso que vai nos dar prazer. E nós já crucificamos o nosso velho eu lá com Cristo, e precisamos deixá-lo lá. Irmãos, se nós não tratarmos o nosso orgulho, nós não conseguiremos continuar a missão. Um terceiro fruto aí, olhando para a vida de Diótrefes, chamei de egoísmo ministerial, eu poderia ter chamado de ministério ditatorial. Ele era um verdadeiro ditador ali. O texto diz aí no versículo 10, fala, ele usava palavras maliciosas e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, os missionários, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Aqueles que ajudavam os missionários e eram da igreja de Diótrefes eram expulsos. Era aquela coisa assim, o quê? Você vai dar atenção para outro que não seja eu? Não, isso está errado, está excluído. Ele provavelmente esqueceu que ele também era ovelha. Irmão, se algum dia você for numa igreja onde o líder fala muito mais do nome dele do que o nome de Cristo, cuidado. Cuidado, tem algum problema aí. E a minha oração é para que Deus me proteja de ser como Diótrefes. Porque potencial para isso todos nós temos. Está bem aqui. E novamente, essa não é uma tentação só para líderes. Alguns crentes também são assim. Querem que a vontade deles prevaleça a qualquer custo porque eles são muito orgulhosos. Por exemplo, a pessoa é lá colocada numa equipe e ela precisa trabalhar com aquele grupo, só que ela escolhe fazer tudo sozinha. Porque afinal, o jeito dela é o melhor. Então ela ignora todo o grupo e fala, vai ser assim. Ou se ela chega para o grupo e fala, ó, vai ser assim. Ah, não, eu tenho outra ideia. Não, se não for assim, eu não faço parte. Ou, eu queria contribuir. Não, fica aí na sua. Deixa que eu faço. Deixa que eu sei. Essa ideia de um corpo, onde cada um é um membro que faz parte. Não, isso aí é coisa ultrapassada. Deixa eu ir lá. Eu faço, eu recebo os elogios. Eu recebo os aplausos. Eu apareço. Fiquem aí. Vocês não sabem o que estão fazendo. Isso revela um coração que é dominado pelo amor próprio. Irmãos, todas essas atitudes, maledicência, o serviço ao reino pessoal, esse ministério ditatorial, esse ministério egoísta, tudo isso era fruto de um coração egoísta, de um coração dominado pelo orgulho, de uma pessoa que se amava muito mais do que amava Cristo, do que amava a Deus. E aí diante disso veio a orientação que João dá para Gaio, versículo 11. Diz assim, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. João orienta Gaio, falou assim, Gaio, faça o bem. O que era fazer o bem? Fazer o bem era seguir a verdade, continuar trabalhando na causa de Cristo, se envolvendo lá na igreja, acolhendo os missionários, dando o suporte que eles precisavam, servindo de coração, não querendo se promover, mas cooperando com a causa de Cristo. E o que era fazer o mal? Fazer o mal era imitar Diótrefes, era seguir o caminho dele, era esquecer missões, esquecer a igreja e pensar só em si. E isso era um grande obstáculo para continuar a missão do Mestre. O que João está ensinando aqui é que nós devemos ser apoiadores da nossa igreja, apoiadores de missões, apoiadores do Evangelho, apoiadores de Cristo, ainda que de formas variadas. Há várias formas de você servir, há várias formas de você participar. Muitos irmãos já têm feito isso.
usando o seu tempo para ir no ministério, usando seus recursos, usando um bem, um carro para dar carona a alguém, a casa para hospedar alguém, dando uma refeição, contribuindo quando um missionário precisa de ajuda. Há várias formas. E há aqueles que se opõem, que é o fazer o mal aqui, que João está falando. E ele fala, aquele que se opõe, aquele que faz o mal, esse não viu a Deus, esse não conhece a Deus. Ele não está falando aqui de uma situação específica, uma situação pontual, de alguém que deixou de ajudar em algum momento. Ele não está falando isso. Ele está falando de alguém que é totalmente contra a obra missionária, que é totalmente contra a glória de Deus e que visa somente se promover. Que o estilo de vida dela é esse. Essa pessoa não teve um encontro com Deus. Essa pessoa pode até ir na igreja aos domingos, mas ela não passa de um religioso. Ela não é um filho de Deus. Se ela não se sente encorajada, constrangida a viver para Cristo, de alguma forma, de algum jeito, essa pessoa não viu a Deus. Aí pode ter aquela pessoa que fala assim, bom, eu não sou um opositor, eu estou longe de ser como Diótrefes, como alguém que luta contra, fala, vão embora daqui, não façam isso. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu só sou alguém que não ora por missões, que não ora pela liderança da minha igreja, não ora pelos ministérios da igreja, não ora pela igreja, não contribui com a igreja, não usa o tempo para servir de alguma forma, não usa os recursos e bens e as capacidades que Deus deu para servir ao reino de Deus. Então, assim, eu não sou uma pessoa que se opõe, eu só não faço nada e fico na minha. É uma pessoa indiferente. Então, veja, eu não sou um opositor, eu sou apenas indiferente a isso, eu fico apenas olhando. Olha só o que Jesus acha sobre isso. Mateus 12, 30 diz o seguinte, Jesus falando, diz assim, aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não trabalha do meu lado, está atrapalhando. Aquele que não serve ao meu lado, está se opondo. Jesus mostra que não existe meio termo. Ou você é um cooperador da verdade, ou você é um cooperador de missões, de Cristo, do Evangelho, ou você serve ao reino de Deus, ou você está se opondo. E aí nós temos esse princípio. A indiferença e a oposição à obra missionária andam juntos. Ser indiferente é tão ruim quanto ser um opositor. E aí por causa disso, nós podemos dizer o seguinte, quem não continua a missão faz parte da oposição. Vamos ler isso junto? Lá. Quem não faz parte, quem não continua a missão faz parte da oposição. Ok. Mas, quem trabalha, quem se envolve, quem contribui das formas que você pode, com o jeito que você pode, com o seu coração em Cristo, centrado em Cristo, não centrado no seu eu. Quando você se envolve, você se torna um cooperador de Cristo, um cooperador da verdade, um cooperador do Evangelho, um apoiador, um parceiro. Você pode olhar para aquilo que os missionários da nossa igreja estão fazendo, por exemplo, você que contribui regularmente com a igreja, você pode olhar, receber os relatórios e dizer assim, eu faço parte disso, eu estou lá com ele, eu contribuo, eu estou continuando a missão que Cristo começou. Irmão, quem está no centro da sua vida? Você tem de alguma forma continuado a missão de Cristo? Você tem utilizado o seu tempo, os seus recursos para continuar a mensagem do Evangelho, para propagá-la? Avalie aí seu tempo, o seu dia a dia. O uso que você faz do seu tempo, isso pode mostrar muito sobre onde está o seu coração. Irmãos, eu sei que tem gente aqui que contribui, que se envolve, que quando recebe mensagens dos missionários, procuram ajudar. Se você é um desses, irmão, continue nesse caminho. Você está no caminho certo. Você está fazendo o bem que João fala aqui no versículo 11. Você está rejeitando o caminho de Diótrefes. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Dentro de uma igreja,
nós deveríamos ter apenas bons exemplos a serem seguidos. Mas infelizmente não é assim que funciona. Nós temos também maus exemplos. E o que ele está dizendo aqui, olha, escolha o bom exemplo a ser seguido. Não escolha aquele que é mau. E aqui eu queria falar, adolescentes, escolham os bons exemplos. Tem aqueles adolescentes que parece que guardam um mau exemplo e em vez de ir lá falar com o cara, eles guardam e se ficam lá guardando. Para quê? Para que quando eles pecarem, eles possam falar assim, mas ele também fez? Não, para com isso, cara. Vive a vontade de Deus. Faça o bem, faça o que é certo. Você sabe o que é certo, o que é o errado. E infelizmente não é só com os adolescentes que isso acontece. Pessoas que preferem pegar um mau exemplo e guardar e seguir esse mau exemplo e depois usar o outro como desculpa ainda, do que rejeitar o mal e seguir o bom exemplo, que ele tem tantos irmãos para seguir de exemplo dentro da igreja. Não imitem o que é mal, façam o bem. Irmãos, vamos ter cuidado. Cuidado para não sermos dominados pelo nosso orgulho, para não nos amarmos mais do que a Cristo, do que ao próximo. Todos nós temos potencial para sermos como Diótrefes. E o potencial está aqui dentro. E nós precisamos lutar com isso a cada dia. Crucificar o nosso eu. Se o nosso desejo por reconhecimento for maior do que o desejo de fazer com que Cristo seja reconhecido, nós seremos uma pedra de tropeço para missões. Se nós queremos continuar a missão do Mestre, nós precisamos falar igual João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Diante disso, eu queria dar apenas algumas sugestões de decisões e de reflexão para que você pensasse, decidisse. Algumas sugestões aqui. Por exemplo, foi avisado que no começo do culto que vai vir o grupão, semana que vem. Esse grupo passará uma semana aqui com a gente, evangelizando, indo nas escolas, na colina, em outros lugares, pregando o evangelho. Esses irmãos estão saindo das suas casas, da sua escola, por causa do nome de Cristo. Eles não receberam dinheiro nenhum. Por isso, nós devemos acolhê-los. Por isso, nós devemos hospedá-los. Se você pode, hospede um casal, hospede uma família. Fazendo isso, você vai estar sendo cooperador do trabalho deles. Você vai poder olhar as fotos depois do evangelismo na escola e dizer assim, eu fiz parte disso. Eu estava lá no meu trabalho, trabalhando, mas eu recebi, eu ajudei com uma alimentação, por exemplo, eles vão se alimentar aqui na igreja, nós precisamos de doação. De repente você pode cooperar com isso, doando um arroz, um feijão, alguma coisa assim. Depois, se você quiser, procura o Cacá, procura a Natália, e você pode cooperar dessa forma. Uma sugestão para você pensar. Segunda forma, use o seu tempo para servir ao reino de Deus. Lá na colina a gente está precisando de equipe para ajudar a evangelizar o bairro. Se você tem interesse, você pode, quinta-feira à noite, fala com o Derivaldo, ele pode explicar um pouco mais sobre as necessidades. A gente tem ali trabalho com as crianças, com os adolescentes, com os adultos e evangelizando o bairro. A gente precisa de mais gente para ajudar. A gente ajudando no lanche também. Se você pode, use o seu tempo para servir. Outra forma, o Ministério Infantil está precisando de doações de recursos didáticos para ajudar a pregar o evangelho para as crianças, a ensinar, ter um ensino mais eficaz. A Cris colocou uma folha ali, muitas pessoas já preencheram o seu nome dizendo eu posso doar isso, eu posso doar isso. Mas se eu não me engano ainda tem mais lacunas lá. Se você pode, dá uma passadinha lá, olha, de repente sua família pode ajudar de alguma forma. E aí você vai se tornar um cooperador daquele trabalho. E por último, seja fiel nas suas contribuições aqui na igreja, porque esses recursos têm sido usados para abençoar missionários, pastores, evangelismo e ajudar a expandir o reino de Deus aqui em Serra Negra, no nosso país e no mundo.
Quando você contribui, quando você é fiel nas suas contribuições, você pode olhar para todos esses testemunhos, todas essas pessoas que vêm aqui dar relatório e dizer assim: eu faço parte disso, eu sou um cooperador disso. Isso é um grande privilégio, isso é uma grande alegria que nós temos. E eu espero que cada um de nós possa dizer isso: eu faço parte dessa missão, eu continuo isso, porque o meu coração pertence a Cristo, porque eu amo a Cristo, porque é Ele a quem eu sirvo. O meu coração não está centrado em mim, eu não fico o dia todo olhando na frente do espelho. Eu já mudei, me voltei para Deus. E agora eu sirvo a Ele, eu vivo para Ele. Irmão, guarde isso. O segredo para continuar a missão é uma vida centrada em Jesus. O segredo para continuar a missão é uma vida centrada em Jesus. Se vivemos uma vida centrada em nós, nosso orgulho vai ser uma grande pedra de tropeço para a nossa igreja e para continuar a missão do Mestre. Que sejamos cooperadores da verdade, cooperadores de Cristo, amando Ele, colocando Ele no centro sempre. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos mostra o caminho, nos ajuda a segui-lo, nos ajuda a crer nele. Senhor, por favor, nos ajude a vencer o nosso orgulho, a vencer a nossa vaidade, o nosso desejo de sermos reconhecidos, de recebermos a glória que pertence a Ti. Senhor, nos livra desse grande pecado, nos livra de roubarmos a glória que é do Senhor. Senhor, não nos deixe entrar na frente da cruz, mas nos ajuda a fazer o Teu nome grande, que o Senhor cresça e que a gente diminua. Louvado seja o Teu nome para sempre, ó Deus, por meio da vida de cada irmão aqui, em nome de Jesus, amém. Com a oração silenciosa, nós vamos encerrar. Agradeço àqueles que nos assistiram pela internet. Deus abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima semana. Não vá embora, fiquem um pouquinho, vamos conversar, vamos comer o lanche. Aproveita esse tempo aí com o seu irmão. Amém? Boa noite, irmãos.